Então vamos lá, pessoal. Segunda questão aí, pela imagem, pelo desenhozinho, já dá para você saber que é sobre câmara escura, né? E aí o enunciado da questão fala o seguinte: uma pessoa de 1,80 m de altura está disposta a uma distância de 1,25 metros do orifício de uma câmara escura. E essa câmara escura tem uma profundidade entre o nosso instrumento óptico, que é o furinho lá da câmara escura, e o final, onde a imagem vai ser projetada, é de 25 centímetros. E aí a questão te pergunta: qual será o tamanho da imagem e o valor do aumento da imagem, respectivamente? Então, para a gente poder falar disso aí, está falando aí de aumento e dos tamanhos envolvidos. Então, a gente sabe que a gente vai precisar trabalhar com essa equaçãozinha da relação entre o aumento, tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância da imagem, distância do objeto. Já é do nosso conhecimento que o tamanho da imagem, o tamanho do objeto é proporcional à distância que o objeto está do instrumento óptico, e o tamanho da imagem, que vai se formar aqui no fundo da câmara escura, o tamanho dessa imagem é proporcional à distância entre o instrumento óptico e a imagem projetada. Então, dessa nossa relação, a gente tem lá que a distância da imagem para o instrumento óptico é de 25 centímetros. Né? A gente não pode trabalhar com duas unidades, então ou vai ser metro ou vai ser centímetro. Já que a distância do objeto à imagem é de 1,25 metros. Então você pode transferir isso ou para centímetros, que aí você vai ter 125 centímetros da distância do objeto até o instrumento óptico, ou mudar isso para metro, que seria uma distância de 0,25 metros entre o instrumento óptico e o lugar onde a imagem vai ser formada. Então, tendo essa relação aí, dada no caso em metros, a gente sabe que a relação entre a distância da imagem de 0,25 e a distância do objeto de 1,25 metros, você tem essa proporção que vai te dar qual é o aumento no caso. Então, da relação entre a distância da imagem e a distância do objeto, você tem uma relação de 1/5. A distância que o objeto está do orifício da câmara escura é 5 vezes maior do que a distância que a imagem vai estar do orifício da câmara escura. Portanto, o aumento dado nesse caso, o valor do aumento vale 1/5. Só por isso você já conseguiria saber qual é a alternativa correta da questão. Mas só para a gente completar a resposta, a gente sabe que o tamanho da imagem, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, também vai te dar a grandeza de aumento. Então, a mesma relação que você tem entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto é a relação que você tem do seu aumento. Então, observando que tudo isso é proporcional, a gente vai ter que o tamanho da imagem está para 1, assim como o tamanho do objeto, de 1,8 metros, está para 5, que é a relação do aumento. Resultado disso é que o tamanho da nossa imagem é de 1,36 centímetros, dada por essa relação aí.